Imagine por um momento que você nasceu há 40 mil anos. Não existe uma única palavra escrita no mundo. Não há telefones, internet ou sequer a linguagem complexa que usamos hoje. Mas observe atentamente aquele grupo de Homo sapiens reunido ao redor de uma fogueira crepitante. Eles estão se comunicando, não apenas grunhindo ou apontando para a comida. Eles estão tecendo algo muito mais sofisticado. A primeira rede social da humanidade. Uma rede que conectava tribos inteiras através de continentes, que preservava conhecimentos vitais por gerações, que criava vínculos emocionais capazes de mover montanhas de gelo, e tudo isso sem uma única notificação, like ou emoji. Como diabos eles conseguiram isso? E por que essa história pode mudar completamente o que você pensa sobre conexão humana? Vemos no rosto de um Homo sapiens suas cicatrizes, pinturas corporais e expressões. Antes de existir o primeiro sobre mim digital, nossos ancestrais já haviam descoberto algo revolucionário. Seus próprios corpos eram perfis vivos. Cada cicatriz contava uma história de caça bem-sucedida. Cada pintura facial comunicava status, linhagem, experiências espirituais. A arqueóloga Rebecca Reg Sykes, estudando fósseis de neandertais na Europa, descobriu evidências fascinantes. Já há 250 mil anos, nossos primos evolutivos decoravam conchas marinhas com pigmentos ocres. Não era apenas vaidade, era comunicação estratégica. Um sistema de identificação que funcionava melhor que qualquer QR Code moderno. Na África do Sul, na caverna de Blombos, encontramos os equivalentes paleolíticos aos primeiros posts. Gravações simbólicas em ocre vermelho datadas de 73 mil anos. Padrões geométricos que não serviam para caça ou abrigo, serviam para algo ainda mais poderoso: conectar mentes através do tempo e espaço. Dr. Christopher Henshelwood, que descobriu essas marcas, percebeu algo perturbador. Aqueles desenhos simples representavam o nascimento do pensamento simbólico complexo, o momento exato em que deixamos de ser apenas animais inteligentes e nos tornamos humanos capazes de criar significados compartilhados. Esqueça os algoritmos do YouTube por um momento. Há 35 mil anos, nossos ancestrais já haviam criado o sistema de compartilhamento de informação mais eficiente da história. A contação de histórias através de performance corporal. Um caçador retorna de uma expedição perigosa. Ele não simplesmente diz, vi um mamute. Ele encarna o mamute. Seus braços se tornam as presas gigantescas. Seus passos pesados imitam o barulho ensurdecedor da criatura. Seus olhos arregalados transmitem o terror e a adrenalina daquele encontro. Estudos neurológicos modernos comprovam que nosso cérebro responde 6 vezes mais intensamente a narrativas corporais do que a informações verbais simples. Nossos ancestrais descobriram isso instintivamente. Eles sabiam que uma história sentida no corpo era uma história lembrada pela tribo inteira. Nas cavernas de Lascaux, há 17 mil anos, encontramos o primeiro feed de notícias da humanidade. Não eram apenas desenhos de animais, eram mapas mentais compartilhados, calendários sazonais, manuais de sobrevivência. Cada pintura era um post viral que poderia salvar vidas décadas depois. E aqui está o detalhe mais fascinante. Arqueólogos descobriram que essas pinturas eram feitas em sessões comunitárias. Mãos de adultos e crianças, homens e mulheres, sobrepostas nas mesmas paredes. Era colaboração criativa em tempo real. O primeiro feed colaborativo da história. Você acha que inventamos os grupos fechados e abertos? Os círculos de amigos íntimos versus conhecidos casuais? Prepare-se para uma revelação. Há 50 mil anos, nossos ancestrais já operavam redes sociais com hierarquias mais sofisticadas que o LinkedIn. Robin Dunbar, antropólogo da Universidade de Oxford, descobriu algo que mudou nossa compreensão sobre cognição social. O famoso número de Dunbar, aproximadamente 150 pessoas, representa o limite máximo de relacionamentos sociais estáveis que nosso cérebro consegue manter. E esse número não mudou desde o Paleolítico. Imagine a dinâmica. Você tem seu círculo íntimo de 5 pessoas, sua família nuclear. Depois um grupo de 15, seus parceiros de caça mais próximos.
Em seguida, 50 pessoas, sua tribo estendida. E, finalmente, 150, sua rede completa de segurança e trocas sociais. Mas aqui está o que realmente vai te surpreender. Arqueólogos estudando padrões de assentamentos paleolíticos descobriram que essa estrutura era geograficamente visível, fogueiras dispostas em círculos concêntricos, ferramentas compartilhadas seguindo exatamente essas hierarquias sociais. E havia algo ainda mais sofisticado: sistema de reputação baseado em reciprocidade. Se você compartilhava carne hoje, criava créditos sociais para momentos de escassez. Se falhava em retribuir favores, sua popularidade na tribo despencava rapidamente. Era gamificação social brutal, mas eficiente. Há cerca de 30 mil anos aconteceu algo que mudaria para sempre a forma como humanos se conectavam: a explosão das práticas espirituais ritualizadas. E elas funcionavam exatamente como hashtags modernas, sistemas de classificação que conectavam grupos distantes através de símbolos compartilhados. David Lewis Williams, arqueólogo especialista em arte rupestre, fez uma descoberta perturbadora estudando as cavernas mais profundas da França e Espanha. As pinturas não estavam apenas nas áreas habitáveis, estavam nos locais mais perigosos, inacessíveis, onde apenas pessoas em estados alterados de consciência se aventurariam. A análise química de pigmentos revelou traços de substâncias psicoativas naturais. Nossos ancestrais não estavam apenas pintando, estavam postando suas experiências místicas para serem descobertas por iniciados futuros. Cada símbolo era uma hashtag espiritual: visão, do bisão, ritual, da lua, cheia, jornada ao mundo dos espíritos. Imagine a intensidade desse momento. Você desce metros abaixo da superfície em túneis claustrofóbicos iluminados apenas por tochas tremulantes, suas pupilas dilatadas pela experiência transcendental. E então, você vê símbolos deixados por alguém que passou por exatamente a mesma jornada espiritual décadas antes. Era conexão humana atravessando tempo e espaço. Era a primeira rede social espiritual da humanidade. Agora vamos falar sobre algo que vai fazer você repensar completamente os apps de relacionamento. Como nossos ancestrais resolveram o problema dos relacionamentos à distância e da diversidade genética há 40 mil anos. Chris Stringer, paleoantropólogo do Museu de História Natural de Londres, analisou o DNA de fósseis europeus e fez uma descoberta surpreendente. As populações paleolíticas mantinham fluxo genético constante através de distâncias de centenas de quilômetros. Isso significa que eles tinham sistemas organizados de encontros entre tribos. Picture this. Uma vez por ano, no pico do verão, tribos espalhadas por vastas regiões se reuniam em locais sagrados específicos. Não era apenas comércio. Era speed dating paleolítico. Jovens de 16, 17 anos eram apresentados a potenciais parceiros de outras linhagens. Presentes eram trocados, habilidades demonstradas, vínculos formados. Arqueólogos encontraram evidências desses festivais de acasalamento em sítios como Dolní Věstonice, na República Tcheca. Concentrações massivas de ferramentas, ornamentos e restos alimentares datados da mesma época anual por décadas consecutivas. Era networking social em escala continental. E o mais incrível: análises isotópicas de ossos mostram que muitas pessoas viviam centenas de quilômetros longe de onde nasceram. O sistema funcionava. Pessoas se apaixonavam, mudavam de tribo, criavam novas conexões. Era migração motivada por relacionamentos, exatamente como casamentos internacionais hoje. Mas toda rede social tem seus momentos de crise. E há 20 mil anos, a primeira rede social da humanidade enfrentou seu maior teste: o último máximo glacial. Imagine, temperaturas despencaram drasticamente, geleiras avançaram sobre vastas regiões habitáveis, grupos que se conectavam há milhares de anos foram forçados a se separar por barreiras intransponíveis de gelo. O que acontece quando sua rede de sobrevivência colapsa? Quando os grupos que compartilhavam conhecimento, genes e recursos ficam isolados por centenas de gerações?
análises genéticas modernas revelam uma resposta chocante. Algumas populações europeias ficaram tão isoladas que desenvolveram características físicas distintas em apenas 5.000 anos. O fluxo de informação parou. Técnicas de sobrevivência foram perdidas. Algumas tribos simplesmente desapareceram. Mas aqui está a lição mais profunda. Os grupos que sobreviveram foram exatamente aqueles que conseguiram manter conexões mínimas, que preservaram sistemas de comunicação simbólica, que não desistiram de buscar outros humanos, mesmo quando parecia impossível. Era resiliência social em sua forma mais pura. Há 12.000 anos, quando o gelo finalmente recuou, algo extraordinário aconteceu. As redes sociais paleolíticas se reconectaram. Grupos isolados se reencontraram. E em questão de poucos milhares de anos, um piscar de olhos em termos evolutivos, nasceram a agricultura, as cidades, a escrita, a civilização. Não foi coincidência. Foi consequência direta da reconexão social. Então, da próxima vez que você rolar infinitamente pelo seu feed, lembre-se, você não está fazendo nada novo. Você está seguindo um impulso que existe há 50.000 anos. A necessidade fundamental de se conectar, compartilhar experiências e fazer parte de algo maior que você mesmo. A diferença é que nossos ancestrais precisaram criar sistemas de conexão que garantissem sobrevivência física e emocional real. Eles não tinham like buttons, mas tinham algo mais poderoso: presença física, olho no olho, calor humano compartilhado ao redor de fogueiras que protegiam contra o escuro infinito. Talvez a pergunta não seja como eles criaram redes sociais sem tecnologia. Talvez seja: o que perdemos quando substituímos fogueiras por telas? E será que ainda conseguimos sentir aquele calor ancestral que manteve nossa espécie unida através da Era do Gelo? Se essa jornada de 50.000 anos fez você repensar o que significa estar verdadeiramente conectado, deixe um like e inscreva-se para mais descobertas sobre o que nos faz profundamente humanos, porque nossa história é muito mais fascinante do que qualquer algoritmo jamais conseguirá capturar.